O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando durante o tempo comum o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é um catecismo, ou seja, apresenta a vida de Jesus de uma maneira bastante resumida, tem só 16 capítulos, para aqueles que estavam se preparando para o batismo, adultos, claro. E por isso usa uma metodologia. Olhem só, São Marcos, ao apresentar Jesus Cristo para aqueles que vinham do paganismo e iam ser batizados, preparou esse catecismo, usando um método, que é o método da revelação progressiva, a revelação lenta, aos pouquinhos. O leitor, que tem cabeça, vai lendo e vai percebendo esta metodologia, e vai devagarzinho fazendo revelações sobre quem é Jesus, até chegar ao cume dessa revelação. Qual é e quem a faz? O soldado romano, que vai furar o coração de Jesus, e que, quando então Jesus morre, o céu e a terra se estremecem, e o soldado, um estrangeiro, um pagão, faz uma declaração de fé, chega a uma conclusão. Qual é? Definitivamente, este homem, este jovem era filho de Deus. Pois é, mas estamos caminhando para essa descoberta, digamos, através do método pedagógico que o São Marcos usa. Mas hoje nós já temos uma ideia disso neste acontecimento aqui, em que, portanto, se duvida de que Jesus seja o Senhor. Se duvida de que Jesus seja Deus mesmo. E o próprio Jesus, então, lá no templo, discutindo com os judeus, dizem, como é que dizem que o Messias é filho de Davi? Não pode ser filho de Davi, porque senão, neste caso, Jesus seria alguma coisa diminuída. Não, o próprio Davi profetizou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te aqui à minha direita. Portanto, quem é o Senhor, na verdade, não é Davi, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Porque o salmo que Jesus repete aqui faz uma profecia sobre, então, Davi dizendo: o meu Senhor me disse para eu sentar ao lado dele. E Davi era rei, mas reconhecia, portanto, já de um modo profético, a divindade de Jesus Cristo, que está vivendo aí, nessa época em que acontece essa discussão. Aí ele conclui: portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor, ele que era rei. Portanto, o Messias não pode ser filho de Davi. É filho de quem? Filho de Deus. É filho do céu. E aqui está, já antecipadamente, uma
confissão de fé. Aquela que o soldado romano vai fazer lá no fim do Evangelho, aqui já está sendo dada uma dica para o cristão, que daqui a pouco seria batizado cristão. Meus irmãos e irmãs, isso nos ajuda a refletir sobre uma realidade importante da nossa vida de fiéis, da nossa vida de homens e mulheres crentes, a nossa vida de discípulos missionários de Jesus Cristo. Qual é esta realidade? Existe um livro muito bonito, escrito pelo pregador de retiros do Papa. Esse pregador de retiros do Papa se chama Frei Raniero Cantalamessa. Ele escreveu um livro muito bonito que se chama A Vida sob o Senhorio de Cristo. A vida debaixo do senhorio de Cristo. E trata exatamente do que nós podemos refletir hoje. Jesus Cristo é meu Senhor? Jesus de fato ocupa um lugar de destaque em minha vida? Afinal, quem comanda, quem determina, quem direciona a minha vida, a minha caminhada, as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu agir? Quem determina? É Deus, é Jesus Cristo. Santa Teresa de Jesus, quando fazia os seus projetos e quando orava, dizia sempre: se for da vontade de Vossa Majestade. Ela se dirigia a Deus, tendo como rei. A Espanha tinha reis, pois é. Mas ela dizia que no céu tem o rei maior. E dirigia-se a Deus com esta expressão: Vossa Majestade. Ao que nós simplesmente dizemos, se Deus quiser, ela dizia, se Vossa Majestade quiser. Se for da vontade de Vossa Majestade. Referindo-se, pois, submetendo-se à vontade de Deus. A pergunta constante para nós: a nossa vida é vivida sob o senhorio de Jesus Cristo? Ou porventura nós decidimos, pensamos, agimos, fazemos tudo da nossa cabeça? E é por isso que tantas vezes, como dizem as pessoas simples, quebramos a cara. E o que é pior, meus irmãos e irmãs, é que ainda colocamos a culpa em Deus. Ainda dizemos que Ele é culpado. Aí é que nós vamos chamá-lo à responsabilidade. E geralmente perguntando, por que Deus? Sem nos dar conta de que aquela asneira foi resultado de nossa decisão, de nosso agir impensado. Conduzir, pautar, colocar nossa existência sob o senhorio de Deus. Jesus é Senhor. É claro que isso não anula a nossa responsabilidade, donde então a importância do discernimento, a importância da invocação ao Espírito Santo. Isso não dispensa o aconselhamento, até mesmo consultar, quem sabe, pessoas mais experientes, espertas naquilo, nossos familiares, o que acham, ao tomar uma decisão, ao querer fazer um projeto, colocar na mesa, consultar as pessoas. São Bento dizia, olhem o que São Bento dizia, que muitas vezes vale a pena consultar até os mais jovens. São Bento era uma pessoa interessante. Ele dizia, os jovens têm sim cabeça iluminada. E às vezes as sugestões deles vale a pena, dizia o São Bento, falando sobre as reuniões dos mosteiros.
em que sentavam só os abades, os padres velhos e tudo mais. Ele dizia: bora perguntar o que os jovens acham. É claro que também não é que todo tempo sejam decisões acertadas para ninguém, também para os jovens não é fácil distinguir. Mas para dizer, meus irmãos e irmãs, sair da nossa solidão, sair muitas vezes daquela nossa atitude de não, eu que sei, eu que determino, eu que faço e aconteço. Colocar nossa vida sob o senhorio de Deus é também participar do que podem nos ajudar as pessoas. Um conselho. Hoje nós também estamos comemorando a festa de São José de Anchieta. Estamos, pois, comemorando a festa do nosso santo brasileiro. Brasileiro, sim, porquanto ele tenha nascido nas Ilhas Canárias, aquela altura pertencente lá à Espanha. Portanto, ele depois foi para Portugal para se tornar religioso em Portugal, e é de lá que veio para o Brasil, ainda muito jovem, mas é um santo brasileiro. Olhem, aqui na Basílica Santuário de Nazaré, os primeiros barnabitas, quem começou a construção desta belíssima Basílica Santuário, foram os padres franceses, os padres belgas e os padres italianos. Portanto, todos estrangeiros. Eles quiseram fazer uma homenagem à França. Aí colocaram duas grandes imagens de Santa Joana d'Arc e de São Vicente de Paulo, dois santos franceses. Mas, estando no Brasil, vamos homenagear a América do Sul e o Brasil. Por isso, colocaram do outro lado a estátua de Santa Teresa, de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, e depois a imagem de São José de Anchieta, aquela altura ainda beato, bem-aventurado. É uma imagem colossal e que apresenta o santo no seu gesto de pacificador, catequista, evangelizador, apóstolo dos gentios, ou seja, dos índios. E de fato é uma estátua monumental em mármore de Carrara, que apresenta o santo com a mão na cabeça do índio, o índio cocorado, e a cruz, para mostrar então o sentido do anúncio do Evangelho. E o São José de Anchieta dedicou toda a sua vida ao serviço missionário do nosso país, deu origem à maior cidade, ao maior estado do nosso país, São Paulo, e também se caracterizou, sobretudo, pela busca do conhecimento da nossa cultura e tradução da revelação da Bíblia, da doutrina, para a língua, ou as várias línguas dos índios que habitavam, pois, aquelas regiões. Meus irmãos e irmãs, homem de oração, homem de amor à Virgem Maria, lembremos-nos, pois, do poema que ele escreveu, com 5.000 versos, pois, dedicados à Virgem Maria. Tem um episódio muito bonito da vida de São José de Anchieta que nos comove a todos quando nós nos lembramos deste acontecimento. Eles faziam aquelas reduções. Reduções eram aqueles povoados, para onde traziam os índios, para poderem livrar-se dos senhores que caçavam os índios, aprisionavam os índios, os faziam também escravos, para livrarem-se das doenças e para poderem estudar, trabalhar, ter uma vida, digamos, civilizada, enquanto possível, irem tendo contato com a civilização. Numa destas oportunidades estavam, pois, lá as crianças no berçário, os índiozinhos, bebês, crianças pequenas, pois lá na maloca que era
então o berçário destas crianças. E por um descuido chegou uma onça que estava lá e ia entrando, pois, no berçário. Não eram berçários como hoje, eu que estou chamando assim de berçário. Não era lá a creche onde ficavam as crianças, enquanto os pais iam trabalhar uma coisa e outra. E o santo viu quando a onça entrou no berçário. Meu Deus, o que não vai acontecer? E conta a história e o testemunho que ele imediatamente seguiu a onça, entrou na maloca do berçário e acalmou a onça, dizendo: pronto, muito obrigado por ter tomado de conta das crianças, mas agora você está dispensada, porque eu já cheguei. Obrigado. E a onça só fez assim, né? Cheirar alguma coisa e caminho da rua. Foi embora para a mata. E assim as crianças foram, pois, libertadas e livres daquilo que uma fera poderia causar-lhes. O testemunho dos santos, meus irmãos e irmãs, para que possamos aprender deles, possamos aprender o valor da oração, o valor do contato com a palavra de Deus, o valor, pois, da caridade, o valor da graça que o Pai concede a todos nós. Pois é, conduzir nossa vida sob o senhorio de Jesus Cristo. Vamos fazer um instante de silêncio.